Capítulo 7. Gonçalo recolhia para o almoço depois de um passeio no pomar percorrendo a Gazeta do Porto, quando avistou no banco de pedra, rente à porta da cozinha, onde a Rosa mudava o painço na gaiola do seu canário, o Casco, o José Casco dos Bravais, que esperava, pensativo e abatido, com o chapéu sobre os joelhos. Vivamente, para se esquivar, remergulhou no jornal, mas percebeu a esgalgada magreza do homem que, surdia da sombra delatada, avançava na claridade faiscante do pátio, hesitando, como assustado. E, animado pela vizinhança da Rosa, parou, forçando um sorriso, enquanto o Casco enrolava nas mãos trêmulas a aba dura do chapéu. Balbuciava. Se o fidalgo me fizesse a esmola de uma palavra... Ah, é você, Casco! Homem, não o conheci! E então? Dobrou o jornal, tranquilizado, gozando mesmo a submissão daquele valente que tanto o apavorara, erguido e negro como um pinheiro, na solidão do pinheiral. E o Casco, engasgado, repuxava, esticava o pescoço de dentro dos grossos colarinhos bordados, até que atirou toda a alma numa súplica soluçada, retendo as lágrimas que marejavam. Ai, meu fidalgo, perdoa por quem é! Perdoa, que eu nem lhe sei pedir perdão. Gonçalo atalhou o homem com generosidade e doçura. Ele bem o avisara, nada se emenda a gritar, com o pau alçado. E olhe, Casco, quando você me saiu ao pinhal, eu levava um revólver na algibeira. Trago sempre um revólver. Desde que uma noite, em Coimbra, no Choupal, 2 bêbados me assaltaram, ando sempre à cautela com o revólver. Pense você agora que desgraça se tiro o revólver se desfecho. Que desgraça, hein? Felizmente, num relance, pensei que me perdia, que o matava e fugi. Foi por isso que fugi, para não me desfechar o revólver. Enfim, tudo passou. E eu não sou homem de rancores, já esqueci. Contanto que você, agora sossegado e no seu juízo, esqueça também. O Casco amassava as abas do chapéu, com a cabeça derrubada, e sem erguer, sem ousar o rouco dos soluços que o entalavam. Pois agora é que eu me lembro, meu fidalgo, agora é que eu me ralo por aquela doidice, agora, depois do que o fidalgo fez pela mulher e pelo pequeno. Gonçalo sorriu e encolheu os ombros. Que tolice, Casco, pois a sua mulher aparece aí numa noite de água e o pequenito doente, coitadito, com febre. Como vai ele, o Manuelzinho? O Casco murmurou do fundo da sua humildade. Louvado seja Deus, meu senhor, muito sãozinho, muito rijinho. Ainda bem. Ponha o chapéu, homem, e adeus. Você não tem de agradecer, Casco, e olhe, traga cá um dia o pequeno, eu gostei do pequeno, é espertinho. Mas o Casco não se arredava, pregado às lajes. Por fim, num soluço que rebentou, é que eu não sei como hei de dizer, meu fidalgo, lá o dia de cadeia acabou. Tenho gênio, fiz asneira, com o corpo apaguei. E pouco paguei, graças ao fidalgo, mas depois, quando saí, quando soube que a mulher viera de noite à torre e que o fidalgo até embrulhara numa capa e que não deixara sair o pequeno, estacou, afogado pela emoção. E como Gonçalo, também comovido, lhe batia risonhamente no ombro, para acabar não se falar mais nessas bagatelas, o Casco rompeu numa grande voz dolorosa e quebrada. Mas é que o fidalgo não sabe o que é para mim aquele pequeno. Desde que Deus me mandou, tem sido uma paixão cá por dentro, que até parece mentira. Olhe que na noite que passei na cadeia da vila, não dormi, e Deus me perdoe. Não pensei na mulher, nem na pobre da velha, nem na pouquita terra que amanho, tudo ao desamparo. Toda a noite se foi a gemer. Ai, o meu querido filhinho. Ai, o meu querido filhinho. Pois, quando a mulher, logo pela estrada, me diz que o fidalgo ficara com ele na torre e o deitara na melhor cama e mandara recado ao médico, e depois, quando soube pelo senhor Bento que o fidalgo de noite subia a ver se ele estava bem coberto e lhe entalava a roupa, coitadinho. E arrebatadamente, num choro solto, gritando, ai, meu fidalgo, o Casco agarrou as mãos de Gonçalo, que beijava e rebeijava. Alagava de grossas lágrimas. Então, Casco, que tolice, deixe, homem. Pálido, Gonçalo sacudia aquela gratidão furiosa, até que ambos encararam o fidalgo com as pestanas molhadas e trêmulas, o lavrador dos Bravais soluçando, numa confusão. E foi ele, por fim, que, recalcando um derradeiro soluço, se recobrou, desafogou da ideia que o trouxera,
que de certo fundamente o trabalhara e que agora lhe enrijava a face e o gesto de uma determinação que nunca vergaria. Meu fidalgo, eu não sei falar, não sei dizer, mas se de hoje em diante, seja para que for, o fidalgo necessitar da vida de um homem, tem aqui a minha. Gonçalo estendeu a mão ao labrador, muito simplesmente, como um Ramires de outrora recebendo a prestesia de um vassalo. Obrigado, José Casco. Entendido, meu fidalgo, e que Deus Nosso Senhor o abençoe. Gonçalo, perturbado, galgou pela escadinha da varanda, enquanto o Casco atravessava o pátio vagarosamente, com a cabeça bem erguida, como um homem que devera e que pagara. E em cima, na livraria, Gonçalo pensava com espanto. Aí está como neste mundo sentimental se ganham dedicações gratuitamente. Porque, enfim, quem não impediria que uma criancinha com febre afrontasse de noite uma estrada negra, sob a chuva e vendaval? Quem a não deitaria, não lhe adoçaria um grog, não lhe entalaria os cobertores para a conservar bem abafada? E por esse grog e por essa cama corre o pai, tremendo e chorando, a oferecer a sua vida. Como era fácil ser rei, e ser rei popular. E esta certeza mais o animava a obedecer às recomendações do cavaleiro, a começar imediatamente as suas visitas aos influentes eleitorais, essas aduladoras visitas que assegurariam à eleição uma unanimidade arrogante. Logo ao fim do almoço, mesmo sobre a toalha, redando os pratos, copiou a lista desses magnates por um rascunho anotado que fornecera o João Gouveia. Era o doutor Alexandrino, o velho de Bramilde, de Ramilde, o padre José Vicente, da Finta, outros menores, e o Gouveia marcara como uma cruz, como o mais poderoso e mais difícil o Visconde de Rio Manso, que dispunha da imensa freguesia de Canta-Pedra. Gonçalo conhecia esses senhores, homens de propriedade e dinheiro, com todas outrora o papá andara endividado, mas nunca encontrara o Visconde de Rio Manso, um velho brasileiro, dono da quinta da Varandinha, onde vivia solitariamente com uma neta de 11 anos, essa linda Rosinha que chamavam o Botão de Rosa, a herdeira mais rica de toda a província. E logo nessa tarde, em Vila Clara, reclamou ao João Gouveia uma carta de apresentação ao Rio Manso. O administrador hesitou. Você não precisa de carta, que diabo? Você é o fidalgo da torre. Chega, entra a conversa. Além disso, na eleição passada, o Rio Manso ajudou os regeneradores, de modo que estamos um pouco secos. O Rio Manso é um casmurro, mas, com efeito, Gonçalinho, convém começar essa caça à popularidade. Nessa noite, na Assembleia, o fidalgo, encetando a caça à popularidade, aceitou um convite do comendador Romão Barros, do maçador do burlesco Barros, para o bródio faustoso com que ele celebrava na sua quinta da Roqueira a festa de São Romão. E essa semana inteira, depois outra, as gastou assim por Vila Clara, amimando eleitores a ponto de comprar horrendas camisas de chita na loja do Ramos, de encomendar um saco de café na mercearia do hotel, de oferecer o braço no largo do chafariz à nojenta mulher do bebedíssimo Marques Rosendo e de frequentar de chapéu para a nuca o bilhar da Rua das Pretas. João Gouveia não aprovava esses excessos, aconselhando antes boas visitas, com todo o chique, aos influentes sérios. Mas Gonçalo bocejava, adiava na insuperável preguiça de afrontar a maldicência rabugenta do velho Granilde ou a solenidade forense do doutor Alexandrino. Agosto findava, e por vezes, na livraria, Gonçalo, coçando desconsoladamente a cabeça, considerava as brancas tiras de almaço o capítulo 3 da Torre de Dom Ramires, encalhado. Mas que não podia, com aquele calor, com a afã da eleição, remergulhar nas eras afonsinas. Quando refrescavam as tardes lentas, montava, alongava o passeio pelas freguesias, não se descuidando das recomendações do cavaleiro, enchendo sempre o bolso de repousados de avenca para tirar às crianças. Mas, numa carta ao querido André, já confessara que a sua popularidade não crescia, não infunava. Não, positivamente, velho amigo, não tenho dom. Sei apenas palestrar familiarmente com os homens, cumprimentar pelo seu nome as velhas às coleiras das portas, gracejar com a pequenada e, se encontro uma boiarinha de saizita rota, dar 5 tostões à boiarinha para uma saizita nova. Agora todas estas coisas tão naturais, sempre as fiz naturalmente, desde rapaz,
sem que me conquistasse a influência insensível. Necessito, portanto, que essa querida autoridade me empurre com o seu braço possante e destro. Todavia, já uma tarde, encontrando junto da torre o velho Cosme de Nacejas e depois, num domingo, cruzando as Ave-Marias da Bica Santa, o Adrião Pinto do lugar de Levada, ambos lavradores considerados e remexadores de eleições, expediram os votos desprendidamente e rindo, e quase se assombrara da prontidão do fervor com que ambos se ofereceram. Para o fidalgo, pois isso está entendido, ainda que se votasse contra o governo, que é pai. E em Vila Clara, com o Gouveia, Gonçalo deduzia destas ofertas tão acaloradas a inteligência política da gente do campo. Está claro que não é pelos meus lindos olhos, mas sabem que eu sou homem para falar, para lutar pelos interesses da terra. O Sancho Lucena não passava do conselheiro muito rico e muito mudo. Esta gente quer deputado que grite, que lite, que imponha. Votam por mim porque sou uma inteligência. E o Gouveia, volvido, contemplando pensativamente o fidalgo, homem, quem sabe? Você nunca experimentou o Gonçalo Mendes Ramires. Talvez seja realmente pelos seus lindos olhos. Num desses passeios, numa abrasada sexta-feira, com o sol ainda alto, Gonçalo atravessava o lugarejo da Valeda, no caminho de Canta-Pedra. Ao fim dos casebres que se apertam à orla da estrada alveja, muito caiada, num terreiro de fronte da igreja, a taverna famosa do Pintainho, onde os caramachões do quintal e a nomeada do coelho guisado atraem vasto povo nos dias da feira de Valeda, nessa manhã o Titó, depois de uma madrugada às perdizes, em Valverde, aparecera na torre para almoçar, urrando desfomeado. Era sexta-feira. A Rosa preparara uma pescada com tomates, depois um bacalhau assado, formidáveis, e Gonçalo, toda a tarde torturado com sede, mais ressequido pela poeira da estrada, parou avidamente diante do portão da venda, gritou pelo Pintainho. Oh, meu fidalgo! Oh, Pintainho! Depressa! Uma sangria! Uma grande sangria bem fresca, que morro! O Pintainho, velhote roliço de cabelo amarelo, não tardou com um copo apetitoso e fundo onde boiava, na espumazinha do açúcar, uma rodela de limão. E Gonçalo saboreava a sangria com inefável delícia, quando da janela térrea da venda partiu um assobio lento, fino e trinado, como os dois arrieiros que animam as bestas a beber nos riachos. Gonçalo deteve o copo varado. À janela assomaram um latagão airoso, de face clara e suíças louras, que, com os punhos sobre o peitoril e a cabeça levantada, num descarado modo de pimponice e desafio, o fitava atrevidamente. E, num lampejo, o fidalgo reconheceu aquele caçador que já uma tarde, no lugar de Nacejas, ao pé da fábrica de vidros, o mirara com arrogância, lhe raspara a espingarda pela perna e ainda depois, parado sob a varanda de uma rapariga de jaqué azul, lhe acenara jasqueando enquanto ele descia a ladeira. Era esse. Como se não percebesse o ultraje, Gonçalo bebeu apressadamente a sangria, atirou uma placa ao pobre Pintainho, enfiado, e picou a fina égua. Mas então, da janela, rolou uma risadinha cacarejada e torçante, que o colheu pelas costas como um estalo de uma vergasta. Gonçalo soltou a galope, e adiante, supiando a égua no refúgio de uma azinhaga, pensava ainda trêmulo. Quem será o desavergonhado? E que lhe fiz eu, santo Deus, que lhe fiz eu? Ao mesmo tempo, todo o seu ser se desesperava contra aquele desgraçado medo, encolhimento da carne, arrepio da pele que sempre, ante um perigo, uma ameaça, um vulto surgindo de uma sombra, o estonteava e impelia furiosamente a abalar, a escapar. Porque à sua alma, Deus louvado, não faltava arrojo. Mas era o corpo, o traiçoeiro corpo que, num arrepio, num espanto, fugia, se safava, arrastando a alma, enquanto dentro a alma bravejava. Entrou na torre, mortificado, invejando a afoiteza dos seus moços da quinta, remoendo um rancor saturno contra aquele bruto de suíças louras que certamente denunciaria ao cavaleiro e enterraria numa enxovia. Mas logo no corredor, o vento lhe debandou os pensamentos, aparecendo com uma carta que trouxera um moço da Feitosa. Da Feitosa? Sim, senhor, da quinta do senhor Sancho Lucena, que Deus haja. Diz que vinha demandar das senhoras. Das senhoras? Que senhoras?
Sem tarja de luto, a carta não era da bela Dona Ana, mas era de Dona Maria Mendonça, que assinava prima muito amiga Maria Severino. Num relance leu, colhido logo por esta surpresa nova, extraído da venda do pintainho e da afronta. Meu querido primo, estou há 3 dias aqui com a minha amiga Anica, e como passou o mês inteiro do nojo e ela já pode sair, e até precisa porque tem andado fraca, eu aproveito a ocasião para percorrer estes arredores que dizem tão bonitos e pouco conheço. Tencionamos no domingo visitar Santa Maria de Craquede, onde estão os túmulos dos antigos tios Ramires. Que impressão me vai fazer! Mas ao que parece, além dos túmulos do claustro, há outros ainda mais antigos, que foram arrombados no tempo dos franceses e que ficam num subterrâneo onde se não pode entrar sem licença e sem que tragam a chave. Peço, pois, querido primo, que dê as suas ordens para que no domingo possamos descer ao subterrâneo, que todos afiançam muito interessante, porque ainda lá restam ossos e armas. Se na torre houvesse uma senhora, eu mesma iria para lhe fazer esse pedido. Mas não se pode visitar um solteirão tão perigoso. Case depressa! De Oliveira, boas notícias, creia-me sempre, etc. Gonçalo encarou Bento, que esperava interessado com aquele assombro do senhor doutor. Tu sabes se em Santa Maria de Craquede há outros túmulos, num subterrâneo? O assombro então saltou para o Bento. No subterrâneo? Túmulos? Sim, homem. Além dos que estão no claustro, parece que há outros, mais antigos, debaixo da terra. Eu nunca vi, não me lembro. Também há que antes não entra em Santa Maria de Craquede, desde pequeno. Tu não sabes? O Bento encolheu os ombros. E a Rosa não saberá? O Bento abanou a cabeça, duvidando. Também vocês nunca sabem nada? Bem, amanhã cedo corre a Santa Maria de Craquede e pergunta na igreja ao sacristão se existe esse subterrâneo. Se existir, que o mostre no domingo a umas senhoras, à senhora Dona Lucena e à senhora Dona Maria Mendonça, minha prima Maria, e que tenha tudo varrido, tudo decente. Mas repassando a carta, reparou num pós-escrito em letra mais miudinha no canto da folha. No domingo não se esqueça, a visita será entre as 5 e as 5:30 da tarde. Gonçalo pensou. Será uma entrevista. E na livraria, atirando para uma cadeira o chapéu e o chicote, assentou que era uma entrevista bem clara, bem marcada, e talvez nem existisse esse subterrâneo, e Maria Mendonça, com a sua tortuosa esperteza, o inventasse como natural motivo de lhe escrever, de lhe anunciar que no domingo às 5:30 a bela Dona Ana e os seus 200 contos o esperavam em Santa Maria de Craquede. Mas então a prima Maria não gracejar em Oliveira. Gostava de ele realmente essa Dona Ana? E uma emoção, uma curiosidade voluptuosa atravessaram Gonçalo à ideia de que tão formosa mulher o desejava. Mas certamente o desejava para marido, porque se o apetecesse para amante não se socorria dos serviços de Dona Maria Mendonça. Nem a prima Maria, apesar de tão sabuja, com as amigas ricas, os prestaria assim descaradamente, como uma alcoviteira comédia. E caramba, casar com a Dona Ana? Não. E subitamente ansiou por conhecer a vida da Dona Ana. Aturara ela tantos anos, em severa fidelidade, o velho Sanches. Sim, talvez na Feitosa, na solidão dos grandes muros da Feitosa, porque nunca sobre ela esvoaçaram um rumor, entre riolas tão golosas de rumores malignos. Mas em Lisboa, esses amigos estimabilíssimos de que se afunava o pobre Sanches, o Dom João não sei quê, o Pomponzo Arronche, Marique, o Filipe Lourençal com o seu cornetim, algum de certo a atacara, talvez o Dom João, por dever tradicional do nome. E ela? Quem o informaria sobre a história sentimental da Dona Ana? Depois, ao jantar, de repente, pensou no Gouveia. Uma irmã do Gouveia, casada em Lisboa, com certo cerqueira, arranjador de mágicas e empregado na Misericórdia, costumava mandar ao mano administrador relatórios íntimos sobre todas as pessoas conhecidas de Oliveira de Vila Clara que se demoravam em Lisboa e que interessavam o mano ou por política ou por mexeriquice. E, de certo, pela irmã cerqueira, o querido Gouveia conhecia miudamente os anais de Dona Ana durante os seus invernos de Lisboa, nas delícias da sua roda fina. Nessa noite, porém, o administrador não aparecera na Assembleia, e Gonçalo, desconsolado, recolhia à torre quando no largo do chafariz o encontrou com a vidainha,
ambos sentados num banco sob as olaias escuras. Chegou lindamente, exclamou Gouveia. Estávamos mesmo a marchar para a minha casa tomar chá. Quer você também? Você costuma gostar das minhas torradinhas. O fidalgo hesitou, apesar do cansaço, e logo pela calçadinha, enlaçando o braço do administrador, contou que recebera uma carta de Lisboa de um amigo com uma nova estupenda. O quê? O casamento de Dona Ana Lucena. O Gouveia parou assombrado, atirando o coco para a nuca. Com quem? Gonçalo, que inventara a carta, inventou o noivo. Com um vago parente meu, ao que parece, um Dom João Pedroso ou da Pedrosa. Muitas vezes o Sancho Lucena me falou nele. Conviviam muito em Lisboa. Gouveia bateu com a ponta da bengala nas pedras. Não pode ser. Que disparate! A Dona Ana não ajustava casamento 7 semanas depois de morrer o marido. Olha que o Lucena morreu no meado de julho, homem. Ainda nem teve tempo para acostumar à sepultura. Sim, com efeito, murmurou Gonçalo, e sorria sob uma doce baforada de vaidade, pensando que, 7 semanas depois de viúva, ela, sem resistir, calçando decência e luto, lhe oferecia a ele uma entrevista nas corridas de caraquete. A mentira, de resto, apesar de desbaratada, aproveitara, porque depois de subirem à salita vê-la pelo administrador, o espanto recomeçou. O videirinho esfregava as mãos divertido. Ó senhor doutor, olhe que tinha graça, se a senhora Dona Ana, depois de apanhar os 200 contos do velhote, logo passadas semanas, zás, se engaja com o rapazote novo. Não. Gonçalo agora, reparando, também considerava despropositada a notícia do casamento, assim como o pobre Sancho ainda morno. Naturalmente, entre ela e esse Dom João havia namorico, olha dela. Por isso imaginaram. Com efeito, alguém me contou há tempos que o tal Dom João se atirava valentemente, como cumpre a um Dom João, e que ela... Mentira! Atalhou o administrador, debruçado sobre a chaminé do candeeiro para acender o cigarro. Mentira! Sei perfeitamente, e por excelente canal, enfim, sei por minha irmã. Nunca em Lisboa a Dona Ana deu aso a que se rosnasse. Muito séria, muitíssimo séria. Está claro, não faltou por lá manganão que lhe arrastasse a asa languida. Talvez esse Dom João ou outro amigo do marido, segundo a boa lei natural. Mas ela, nada. Nem olho de lado. Esposa romana, meu amigo, e dos bons tempos romanos. Gonçalo, enterrado no canapé, torcia lentamente o bigode, regalado, recolhendo as revelações. E o Gouveia, no meio da sala, com um gesto convencido e superior, nem admira. Estas mulheres muito formosas são insensíveis, belos mármores, mas frios mármores. Não, Gonçalinho, lá para o sentimento e para a alma e mesmo para o resto venham as mulheres pequeninas, magrinhas, escurinhas. Essas sim, mas os grandes mulherões brancos, do género Vênus, só para vista, só para museu. Videirinha arriscou uma dúvida. Uma senhora tão bonita como a senhora Dona Ana e com aquele sangue assim casada com o velhote. Há mulheres que gostam de velhotes porque elas mesmas têm sentimentos velhotes, declarou Gouveia, de dedo erguido, com imensa autoridade e imensa filosofia. Mas a curiosidade de Gonçalo não se contentava, e na feitosa nunca se rosnara de alguma aventura escondida. Parece que com o Dr. Júlio... De novo o fidalgo inventava, de novo Gouveia repelia a mentira. Nem na Feitosa, nem em Oliveira, nem em Lisboa. De resto, é o que lhe digo, Gonçalo Mendes, mulher de mármore. Depois, saudando em submissa nação, mas como mármore, vocês, meninos, não imaginam a beleza daquela mulher decotada. Gonçalo pasmou. E onde a viu você decotada? Onde a vi decotada? Em Lisboa, no baile do Paço. Até foi justamente o Lucena que me arranjou o convite para o Paço. Lá me espanejei de calção, uma sensaboria, e mesmo uma vergonha, toda aquela turba acavalada por cima dos bufetes, aos berros, a agarrar furiosamente pedaços de peru. Mas então a Dona Ana... Pois a Dona Ana é uma beleza, vocês não imaginam. Santo nome de Deus, que ombros, que braços, que peito. E a brancura, a perfeição, de endoidecer. Ao princípio, como havia muita gente, e ela estava por um canto acanhadota, não fez sensação. Mas depois lá descobrirão. E eram correrias, magotes, embasbacados. E quem será? E que encanto! Todo o mundo perdidinho, até o rei. E um momento...
Os 3 homens emudeceram na impressão do formoso corpo evocado que entre eles surgia quase despido, inundando com o esplendor da sua brancura a modesta sala mal alumiada. Por fim, Videirinha acercou a cadeira, em confidência, para fornecer também a sua informação. Pois por mim o que posso afirmar é que a senhora Dona Ana é uma mulher muito asseada, muito lavada. E como os outros se espantavam, rindo de uma certeza tão íntima, Videirinha contou que todas as semanas aparecia um moço da Feitosa na boutique do Pires a comprar 3 e 4 garrafas de água de colónia portuguesa da receita do Pires. Até o Pires dizia sempre a esfregar as mãos que na Feitosa regavam as terras com água de colónia. Depois é que soubemos pela criada. A senhora Dona Ana toma todos os dias um grande banho, que não é só para lavar, mas para prazer. Fica 1 hora dentro da tina, até lê o jornal dentro da tina, e em cada banho, zás, meia garrafa de água de colónia. Já é luxo! Então Gonçalo sentiu como um aborrecimento de todas aquelas revelações do administrador, do ajudante de farmácia sobre os decotes e as lavagens da linda mulher que o esperavam entre os túmulos dos Ramires escolares. Sacudiu o jornal com que se abanava e exclamou: bem, e passando à cantiga mais séria, ó Oveia, você que tem sabido do Dr. Júlio, o homem trabalha na eleição? A criada entrara com a bandeja do chá, e em torno da mesa, trincando as torradas famosas, conversaram sobre a eleição, sobre os informes dos esclarecedores, sobre a reserva do Remanso, e sobre o Dr. Júlio, que Videirinha encontrava nos Bravais, pedinchando votos pelas portas, acompanhado por um moço com a máquina fotográfica às costas. Depois do chá, Gonçalo, cansado e já provido de revelações, acendeu o charuto para recolher à torre. Você não acompanha, Videirinha? Hoje, senhor doutor, não posso. Parto de madrugada para Oliveira, na diligência. Que diabo é você fazer a Oliveira? Por causa de uns sapatos de praia e de um fato de banho lá da minha patroa, da dona Josefa Pires. Tenho de os trocar nos Emílios, levar as medidas. Gonçalo ergueu os braços desolado. Ora, vejam este país. Um grande artista como Videirinha a carregar para Oliveira com os sapatos de banho da patroa Pires. Oh, Gouveia, quando eu for deputado precisamos arranjar um bom lugar para o Videirinha no governo civil, um lugar fácil e com vagares, para ele não esquecer o violão. Videirinha corou de gosto e de esperança, correndo a despendurar do cabide o chapéu do fidalgo. Pela estrada da torre, os pensamentos de Gonçalo esvoaçaram logo com irresistida tentação para Dona Ana, para os seus decotes, para os languidos banhos em que se esquecia além do jornal. Por fim, que diabo, essa Dona Ana, assim tão honesta, tão perfumada, tão esplendidamente bela, só apresentava mesmo como esposa um feio, senão o papá carniceiro. E a voz também, a voz que tanto arrepiara na bica santa. Mas o Mendonça assegurava que aquele timbre rolante e gordo na intimidade se abatia, liso e quase doce. Depois, meses de convivência habituam às vozes mais desagradáveis, e ele mesmo, agora, nem percebia quanto Manuel Duarte era fanhoso. Não, mancha teimosa realmente só o pai carniceiro, mas nesta meia-idade, nascida toda de um só homem, quem entre os seus milhares de avós até Adão não tem algum avô carniceiro? Ele, bom fidalgo, de uma casa de reis de onde dinastias irradiavam, certamente escarafunchando o passado, toparia com o Ramires carniceiro. E que o carniceiro avultasse logo na primeira geração, num talho ainda afreguesado, ou que apenas desfumasse através dos espessos séculos, entre os 30º avós, lá estava com a faca e o cepo e as postas de carne e as nódoas de sangue no braço suado. E este pensamento não o abandonou até à torre, nem ainda depois à janela do quarto, acabando o charuto, escutando o cantar dos ralos, já mesmo se deitara e as pestanas lhe adormeciam e ainda sentia que os seus passos impacientes se emprenhavam para trás para o escuro passado da sua casa, por onde entre a emaranhada história procurando o carniceiro. Era já para além dos confins do Império Visigodo, onde reinava com um globo de ouro na mão o seu barbudo avô repesesfinto,
esfalfado, arquejando, transpusera as cidades cultas, povoadas de homens cultos, penetrara nas florestas que o mastodonte ainda sulcava. Entre úmidas espessuras já cruzara vagos ramires que, carregando, grunhindo esses reses mortas, molhos de lenha, outros sordiam de tocas fumarentas, arreganhando agudos dentes esverdeados para sorrir ao neto que passava. Depois, por tristes ermos sob tristes silêncios, chegaram a uma lagoa nevoada, e à beira da água limosa e entre os canaviais, um homem monstruoso, peludo, como uma fera, agachado no lodo, partia, a rijos golpes, com um machado de pedra, pochas de carne humana. Eram Ramires. No céu cinzento voava o açor negro, e logo, de entre a neblina da lagoa, ele acenava para Santa Maria de Craquede, para a formosa e perfumada Dona Ana, parando por cima dos impérios e dos tempos. Achei o meu avô carniceiro. No domingo, Gonçalo acordou com uma esperta ideia. Não correria a Santa Maria de Craquede com uma pontualidade sôfrega, às 5 horas, as 5 horas marcadas no pós-scrito da Prima Maria, mostrando o seu alvoroço em encontrar a tão bela e tão rica Dona Ana Lucena. Mas às 6 horas, quando findasse a romaria das senhoras aos túmulos, aparecia ele, indolentemente, como se, recolhendo num passeio pelas frescas cercanias, se recordasse, parasse nas colinas para conversar com a Prima Maria. Logo às 4 horas, porém, se começou a vestir com tanto esmero que o Bento, cansado das gravatas que o Sr. Doutor experimentava e arremessava amarfanhadas para o divã, não se conteve. Ponha a de sedinha branca, Sr. Doutor, ponha a branca, que lhe fica melhor e refresca mais com este calor. Na escolha de um ramo para o casaco, ainda requintou, juntando as cores heráldicas dos ramires, um cravo amarelo com um cravo branco. Ao portão, apenas me montaram na égua, temeu que as senhoras, não encontrando no claustro, encurtassem a visita, estugou o trote pelo atalho da Portela. Depois, adiante, ao desembocar na antiga estrada real, soltou num galope impaciente que o branqueou de poeira. Só retomou um passo indiferente ao acercar da linha de caminho de ferro, onde um carro de lenha e 2 homens esperavam diante da cancela, que se fechara para a lenta passagem de um trem carregado de pitas. Um desses homens, de alforje aos ombros, era um mendigo, o vistoso mendigo que passeava por aquelas aldeias a rendosa majestade das suas barbaças de Deus fluvial. Erguendo gravemente o chapéu de vastas arbas, desejou ao fidalgo a companhia de Nosso Senhor. Então hoje ganhar a rica vida para Craquede? Cá me arrasto, às vezes, para a passagem do comboio de Oliveira, meu fidalgo. Os passageiros gostam de me ver de pé no talude. Correm sempre às janelas. Gonçalo, rindo, recordou que o encontro daquele ancião precedia sempre um encontro seu com a bela Dona Ana. Quem sabe, pensou, é talvez o destino. Os antigos pintavam assim o destino, com longas barbas e longas guedelhas, e o alforje às costas contendo as sortes humanas. E com efeito, ao cabo do pinheiral silencioso que estiradas réstias de sol docemente douravam, avistou a caleste feitosa parada sob um carvalhal, com o cocheiro fardado de negro dormitando na almofada. A estrada real de Oliveira costeia aí o antigo adro do mosteiro de Craquede, cremado pelo fogo do céu, naquela irada tempestade que chamam de São Sebastião e que aterrou Portugal em 1616. Uma erva agora à alfombra do chão, crescida e verde entre os poderosos troncos dos castanheiros velhíssimos. Egrejinha nova alveja bem caiada ao fundo da ramaria e ligada a ela por um muro esbrejado, que densa era veste, tomando todo o lado do nascente do terreiro, sobe e enche aí magnificamente o céu lustroso, a fachada da igreja do vetusto mosteiro, suavemente amarrecida e brunida pelos tempos, com o seu imenso portal sem portas, a rosácea desmantelada e esvaziados os nichos do enterramento, onde outrora se estressavam as imagens dos fundadores, Froilas Ramires e sua mulher Estevaninha, Condessa de Orgaz, por alcunha a Queixa Perra. 2 casas térreas povoam o lado fronteiro do adro. Uma limpa, com as ombreiras das janelas pintadas de azul estridente, a outra deserta, quase sem telhado, afogada na verdura de um pinteiro bravo, onde girassóis resplandecem. O pensativo silêncio envolvia o alvoredo, as altivas colinas.
e nem o quebrava, antes serenamente o embalava o sussurro de uma fonte e a estiagem a dalgaçar em fio lento, e mal enchia o seu tanque de pedra toldada pela pálida e rala folhagem de um chorão muito alto. O tritanário da Feitosa, ao enxergar o fidalgo, saltou risonhamente da borda do tanque onde picava de tabaco, para segurar a égua. E Gonçalo, que desde pequeno não penetrava nas colinas de Craquete, seguia por um carreirinho cortado na relva, atentamente, encantado com aquela romântica solidão de lenda e verso, quando sob o arco do portal apareceram as duas senhoras voltando do velho claustro. Dona Maria Mendonça, com a sua sacudida vivacidade, agitou logo o guarda-sol de xadrezinho, semelhante ao vestido cujas mangas, estufando desmedidamente nos ombros, lhe vincavam mais elegância esgalgada. E ao lado, na claridade, Dona Ana era uma silenciosa e esbelta forma negra, de lã negra e de escumilha negra, onde apenas transparecia, suavizada sob o véu negro, a brancura esplêndida da sua face sensual e séria. Gonçalo correra, erguendo o chapéu de palha, balbuciando o seu prazer por aquele encontro, mas já Dona Maria o repreendia, sem lhe consentir a fábula do encontro. O primo não é nada amável, nada amável. Oh, primo, pois sabia que vínhamos pela minha carta e nem está a hora aprazada para fazer as honras como devia. Ele, rindo, com o seu desembaraço airoso, negou esse dever. Aquela casa não era sua, mas do bom Deus. Ao bom Deus competia fazer as honras, acolher tão doces romeiras com algum milagre amável. E então gostaram? Vossa Excelência, Senhora Dona Ana, gostou das ruínas? Muito interessantes, não é verdade? Através do véu, com uma lentidão que a espessa renda negra tornava mais grave, ela murmurou. Eu já conhecia, vim cá uma tarde com o pobre Sanches, que Deus haja. Ah! Aquela evocação do pobre morto, Gonçalo sumira todo o sorriso com apelida tristeza. Mas Dona Maria Mendonça acudiu, atirando um dos seus magros gestos como para arredar a sombra importuna. Ai, não imagina o que gostei, primo. É desapetite todo o claustro. Logo aquela espada enferrujada, chumbada por cima do túmulo. Não há nada que impressione como estas coisas antigas, ó primo. E pensar que estão ali antepassados nossos. O sorriso de Gonçalo de novo lampejou, alegre e acolhedor, como sempre que Dona Maria se empurrava com desesperada gula para dentro da casa de Ramires. E gracejou afavelmente. Oh, antepassados, simples punhados de cinza vã. Pois não é verdade, senhora Dona Ana? Realmente, quem conceberia que a prima Maria, tão viva, tão sociável, tão engraçada, descendesse numa poeira tristonha guardada dentro de uma pia de pedra? Não se podia ligar tanto ser a tanto não ser. E como Dona Ana sorria, numa vaga concordância, encostando as duas mãos fortes e muito apertadas na pelica negra ao alto cabo de aljufar da sombrinha, ele atulhou com interesse. Vossa Excelência está talvez cansada, senhora Dona Ana. Não estou cansada. Ainda vamos mesmo entrar na capela, um bocadinho. Eu nunca me canso. E apareceu Gonçalo que a voz da formosa criatura não rolava do papo, tão grossa e gorda, mas que se afinara, adoçada e velada pelo luto de escumilha e lã, como esses grossos e rolantes rumores que a noite e o arvoredo dalgaçam. Mas a Dona Maria confessou o seu imenso cansaço. Nada a esfalfava como visitar curiosidades. E, além disso, a emoção, a ideia de heróis tão antigos. Se nos sentássemos naquele banco, hein? É muito cedo para recolhermos, não é verdade, Anica? E está tão agradável este sossego, nesta frescura. Era um banco de pedra, rente ao morro, esprechado, que era afogava. Em torno, a relva crescia, mais silvestre e florida, com os derradeiros malmequeres e botões de ouro que o sol de agosto poupara. Um amorzinho fino que algum jasmineiro emaranhado na era errava, adocicava a serena tarde. E na rama de um álamo, defronte do portão da capela, 2 vezes um mel recantara. Gonçalo sacudiu todo o banco cuidadosamente com o lenço, e sentado na ponta junto de Dona Maria, louvou também a frescura, o recolhimento daquele cantinho de Craquete. E ele, que nunca se aproveitara do refúgio tão santo e quase seu, nem mesmo para um almoço bucólico, pois agora certamente voltaria a fumar um charuto, revolver ideias de paz sob a paz das crevalheiras na vizinhança dos vovós mortos. Depois, com uma curiosidade. É verdade, prima, e o subterrâneo?
Oh, não existia subterrâneo. Sim, existia, mas entulhado, sem sepultura, sem antiguidades, e o sacristão logo lhe afiançara que não valia a pena sujarem as saias. É verdade, ó Nica. Deste alguma coisa ao sacristão? Oh filha, dei 5 questões. Não sei se foi bastante. Gonçalo assegurou que se pagara suntuosamente ao sacristão, e se prevê-se também a generosidade da senhora Dona Ana, agarrava ele um molho de chaves até enfiava uma oba preta para mostrar e para embolsar. Pois é o que devia ter feito, exclamou Dona Maria, com um corisco nos espertos olhos, e de certo se lhe davam os 5 questões, porque sempre seria mais instrutivo que o homenzinho que mascava não sabia nada, semelhante morcão, e eu com tanta curiosidade por aquele túmulo aberto, com a tampa rachada. O mono só soube resmungar que eram histórias muito antigas, lá do Fidalgo da Torre. Gonçalo ria. Pois essa história por acaso sei eu, prima Maria. Sei agora pelo fado dos Ramires, o fado do Videirinha. A Dona Maria Mendonça levantou as compridas mãos aos céus, revoltada com aquela indiferença pelas tradições heróicas da casa. Conhecer somente os seus anais desde que eles andavam replicados no fado. O primo Gonçalo não se envergonhava. Mas porquê, prima? Porquê? O fado do Videirinha está fundado em documentos autênticos que o padre Soeiro estudou. Todo o recheio histórico foi fornecido pelo padre Soeiro. O Videirinha só pôs as rimas. Além disso, antigamente, prima, a história era perpetuada em verso e cantada ao som da lira. Enfim, quer-se saber esse caso do túmulo aberto, segundo as quadras de Videirinha? Eu sempre conto, mas só para a senhora Dona Ana, que não sofre desses escrúpulos. Não, acudiu Dona Maria. Se o Videirinha tem essa autoridade histórica, então conte também para mim, que sou da casa. Gonçalo, por graceiros, tossiu, passou o lenço pelos beiços. Pois eis o caso. Nesse túmulo habitava, naturalmente morto, um dos meus avós. Mas não me lembro o nome, Gutierres ou Lobo. Creio que Gutierres. Enfim, lá jazia quando foi da Batalha das Navas de Telosa. A prima Maria conhece a Batalha das Navas, os chicos rei-mortos, etc. Como tal Gutierres soube da batalha, não contam os versos do Videirinha, mas apenas lá dentro lhe cheirou a carnificina, arromba o túmulo, sai por este pátio para o desesperado, desenterra o seu cavalo, que fora enterrado no adro onde agora crescem estes carvalhos, monta nele todo armado e, cavaleiro morto sob cavalo morto, larga a galope através da Espanha, chega às Navas, arranca a espada e destroça os mouros. Que lhe parece, senhora Dona Ana? Dedicar à história a Dona Ana, procurando nos seus belos olhos a atenção e o interesse. E ela, que a furto através do decoro melancólico que se esforçava a adoçar o sorriso, atraída e levada, murmurou apenas: tem graça. Dona Maria, porém, quase esvoaçou sobre o banco de pedra no êxtase. Lindo, lindo, que poesia! Uma lenda, que sou apetite! E para que Gonçalo desenrolasse ainda a graça do seu dizer, outras maravilhas da sua crónica. Conte, prima, conte! E voltou para Craquede, esse seu Ramiro? Quem, prima? O Gutierres? Oh, fosse ele tolo! Apenas se apanhou o livro da maçada da sepultura e não apareceu mais em Santa Maria de Craquede. O túmulo vazio, como está, e ele por Espanha numa pândega heroica. Imagine, um defunto que por milagre se safa do seu jazigo, daquela postura eterna tão apertada, tão esticada. Subitamente enlouqueceu, lembrando o Sancho Lucena, também esticado no seu caixote de chumbo, sob o seu vistoso jazigo de oliveira. Dona Ana baixara a face, mais sumida no véu, esfuracando a erva com a ponta da sombrinha, e a esperta Dona Maria, para desfazer a sombra impertinente que de novo os roçara, rompeu noutra curiosidade que ainda se encadeava na nobreza dos Ramires. É verdade! Sempre me esquecera de lhe perguntar. O primo ainda tem muitos parentes em França? Talvez também não saiba. Sim, Gonçalo casualmente conhecia essa história dos seus parentes de França, apesar de que o Videirinha não os cantara no fado. Então conte, mas que seja história alegre. Oh, não era prodigiosamente divertida. Um avô Ramires, Garcia Ramires, acompanhara nas suas famosas jornadas o infante Dom Pedro, o filho del rei Dom João I. A prima Maria sabia, o infante Dom Pedro, que correu as 7 partidas do mundo, pois o infante Dom Pedro e os seus fidalgos, de volta da Palestina, pousaram um ano inteiro na Flandres, com o duque de Borgonha. Até se celebraram então festas maravilhosas, com um banquete que durou 7 dias e que anda nos compêndios da história de França, onde há danças, há amores.
Ao avô Ramires subjava imaginação e arrojo. Fora ele que, diante de Jerusalém, no vale de Josafate, lembrara que servia-se um sinal para que o infante e os seus companheiros de romagem se reconhecessem no grande dia de juízo. Depois, naturalmente, belo mocedão, de barba negra encerrada à portuguesa, enfim, casara com uma irmã do Duque de Cleves, uma tremenda senhora, sobrinha do Duque de Borgonha e Brabante. Mais tarde, através dessas ligações, uma avó Ramires, já viúva, casou também em França com o conde de Tancarville. Esses Tancarvilles são grão-mestres de França, possuíam o mais formidável castelo da Europa. E Dona Maria bateu as palmas rindo. Bravo, lindamente, sim senhor, então o primo que se gaba de não saber nada de fidalguias. Olhe como conhece pelo miúdo a história desses grandes casamentos. Hein, Anica, é uma crónica viva. Gonçalo vergou os olhos, confessou que se ocupara de toda essa heráldica história por um motivo bem rasteiro. Por miséria. Por miséria? Sim, prima Maria, por penúria de moeda, de cobres. Conte, conte, olhe, a Anica está ansiosa. Quer saber, senhora Dona Ana? Pois foi em Coimbra, no meu segundo ano de Coimbra, os companheiros e eu chegámos a não juntar entre todos um vinteiro, nem para cigarros, nem para o sagrado selitro do Carrascão e as 3 azeitonas do dever. Um deles, então, rapaz muito engraçado, de melgaço, surdiu com a ideia estupenda de que eu escrevesse aos meus parentes de França, a esses Cleves, a esses Tancarvilles, senhores de sete, imensamente ricos, e solicitasse com desembaraço um empréstimozinho de 300 francos. Dona Ana não conteve um riso sinceramente divertido. Tem muita graça! Mas não teve resultado, minha senhora. Não existem Cleves, nem Tancarvilles. Todas essas grandes famílias feudais findaram, se fundiram noutras casas, até na Casa de França. E o meu padre Soeiro, apesar de todo o seu saber genealógico, nunca conseguiu descobrir quem as representava com bastante afinidade para me emprestar, a mim, parente pobre de Portugal, esses 300 francos. Aquela penúria de Gonçalo, de tamanho fidalgo, quase entristecera a Dona Ana. Ora, estarem assim, sem vintém, quem soubesse, mas tem graça. Essas histórias de Coimbra têm sempre muita graça. O Dom João da Pedrosa, em Lisboa, também contava muitas. Dona Maria Mendonça, porém, através dessa facécia de estudantes, descortinara outra prova inesperada da grandeza dos Ramires e imediatamente a estendeu diante de Dona Ana com habilidade. Ora vejam, todas essas grandes casas de França, tão ricas, tão poderosas, acabaram, desapareceram, e cá no nosso Portugalzinho ainda dura a casa de Ramires. Gonçalo acudiu. Acaba agora, prima, não olhe para mim assim espantada, acaba agora, pois se eu não caso... Então Dona Maria recuou o magro peito, como se esse casamento do primo dependesse de doces influências que convinha se trocassem bem chegadamente, sem Marias Mendonças de perneio no estreito branco, com mangas bufantes, tolhendo as correntes do eflúvio, e sorria quase languidamente. Ora, não casa, mas porquê, primo, porquê? Porque não tenho jeito, prima. O casamento é uma arte muito delicada, que necessita vocação, gênio especial. As fadas não me concederam esse gênio, e se me dedicasse a semelhante obra, ai de mim, com certeza a estragava. Dona Ana, como se outra ideia a ocupasse, puxara lentamente do cinto o relógio preso por uma fita de cabelo. E Dona Maria insistia, recusava os motivos de fidalgo. São tolices! O primo que gosta tanto de crianças... Gosto muito de crianças, até de criancinhas de mama. As crianças são os únicos seres divinos que a nossa pobre humanidade conhece. Os outros anjos, as diasas, nunca aparecem. Os santos, depois de santos, ficam na bem-aventurança a preguiçar. Ninguém mais os enxerga. E para concebermos uma ideia das coisas do céu, só temos realmente as criancinhas. Sim, com efeito, prima, gosto muito de crianças, mas também gosto de flores, e não sou jardineiro. Nem tenho jeito para jardinagem. E Dona Maria, com uma faísca no olhar prometedor, sossega que ainda vem a aprender. Depois, para Dona Ana, que se esquecera na contemplação do relógio, achas que vão sendo horas? Então, se queres, entramos na capela. Primo, veja se está aberta.
Gonçalo correu, empurrou a porta da capela e depois acompanhou as duas senhoras pela pequena nave soalhada entre delgados pilares recobertos de uma cal áspera e crua, que recamava também as paredes lisas, apenas guarnecidas na sua rígida nudez por litigrafias de santos dentro de caixilhos de pinho. Diante do altar as senhoras ajoelharam, a prima Maria enterrando a face nas mãos juntas como num vaso de piedade. Gonçalo dobrou o joelho de leve, engrolou uma Ave-Maria. Depois voltou para o adro, acendeu um cigarro e, pisando lentamente a relva, considerava quanta viuvez melhorara Dona Ana. Sobre no Bruno, como numa penumbra que esfuma a grosseira elegância das coisas, todos os seus defeitos fundiam. Os defeitos que tanto o horripilavam na tarde da bica santa, o rolar gordo da voz, o peito empinado, a ostentação da burguesa ricaça, pinguemente arrepimpada na vida. Até já nem dizia o cavalheiro. E ali, no adro melancólico de craquete, certamente parecia interessante e desejável. As senhoras desciam os 2 degraus da capela. Um melro esvoaçou na ramagem dos álamos, e Gonçalo encontrou o lampejo dos olhos sérios de Dona Ana, que o procuravam. Peço perdão de não lhes ter oferecido água benta à saída, mas a concha está seca. Jesus, primo, que igreja tão feia! Dona Ana arriscou com timidez. Depois das ruínas e dos túmulos, até parece pouco religiosa. A observação impressionou Gonçalo como muito fina, e junto dela, demorando os passos com agrado, sentia, esparzido pelos seus movimentos, pelo roçar do vestido, um aroma também fino, que não era o da horrenda água de colónia da botica do Pires. Em silêncio, sob a ramagem das carvalhas, caminharam para a caleche, onde o cheiro se aprumara bem estilado, tirando o chapéu. Gonçalo notou que ele rapara o bigode, e a parelha reluzia, atrelada com o esmero. E então, prima Maria, ainda se demora pelos nossos sítios? Sim, primo, mais uns 15 dias. A Anica é tão amável, quis que eu trouxesse os pequenos, o que eles têm divertido na quinta, não imagina? Dona Ana murmurou, sempre séria. São muito engraçados, fazem muita companhia, e eu também gosto muito de crianças. Ai, a Anica adora crianças, acudiu Dona Maria com fervor. O que ela atura os pequenos. Até joga com eles um mafarrico. Perto da caleche, Gonçalo pensou que outra volta pelo adro, mais lenta, com a Dona Ana e o seu fino aroma, seria doce naquele sossego da tarde que findava, tingida de tão lindas cores de rosa sob os pinheiros crescidos. Mas já o tritanário se acercava, segurando a sua égua, e Dona Maria, depois de admirar e acariciar a égua, chamou o primo discretamente, percebido a distância da feitosa a Treixedo, a outra quinta histórica dos Raminhos. A Treixedo, prima, 5 léguas fartas, com maus caminhos. E imediatamente se arrependeu, antevendo um passeio, um novo encontro. Mas na estrada ultimamente andaram obras, e é muito bonito sítio, no alto, com um resto de muralhas. Treixedo era um castelo enorme, na quinta há uma lagoa entre arvoredo antigo. Oh, sítio delicioso para o piquenique. Dona Maria hesitou. É um pouco longe, veremos, talvez. E como Dona Ana esperava em silêncio, Gonçalo abriu a portinhola e tomou ao tritanário as rédeas da égua. Dona Maria Mendonça, no seu contentamento por tão proveitosa tarde, sacudiu ardentemente a mão do primo, jurando que ia apaixonada por craquete. Dona Ana mal roçou os dedos de Gonçalo, acanhada e corando. Sozinho, com a rédea da égua enfiada no braço, Gonçalo sorria. Na verdade, nessa tarde, Dona Ana não lhe desagradara. Outros modos, outra singeleza grave, outra doçura na sua possante beleza de Vênus rural. E aquela observação sobre a capela, pouco religiosa, depois das ruínas escolares do claustro, era uma observação fina. Quem sabe, talvez sob carne tão sensual se escondesse uma natureza delicada. Talvez a influência de outro homem que não o estupidicíssimo Sanches desenvolvesse na filha esplêndida do caniceiro qualidades de muito encanto. Oh, evidentemente, a observação sobre os túmulos e a sua religiosidade, emanando da lenda e da história, era fina. E então também o tomou a curiosidade de visitar esse claustro, onde não entrara desde pequeno, quando ainda a torre conservava as suas carruagens montadas e a romântica Miss Rhodes escolhia sempre o passeio de craquete para as tardes pensativas de outono. Puxou a égua, transpôs o portal, atravessou o espaço descoberto que fora a nave,
atulhado de caliça, de cacos, de pedras, despegadas da abóbada e afogadas nas ervas bravas. E pela brecha do muro, a que ainda se amparava um pedaço de altar, penetrou na silenciosa crasta Afonsina. Só dela restam duas arcadas em ângulo, atarracadas sob os outros pilares, lajeados de poderosas lajes polidas, que nessa manhã o sacristão cuidadosamente varrera. E contra o muro, onde rijas nervuras desenham outros arcos, avultam os 7 imensos túmulos dos antiquíssimos Ramires, de negritos, lisos, sem labor, com as toscas arcas de granito, alguns pesadamente encravados no lajedo, outros pousando sobre bolas que os séculos lascaram. Gonçalo seguia um carreiro de tijolo frente aos arcos, recordando quando ele outrora e Gracinha pulavam ruidosamente por sobre essas campas, enquanto no pátio do claustro, entre as pilastras tombadas e a verdura das ruínas, a boa Miss Rhodes, agachada, procurava florinhas silvestres. Na abóbada, sobre o mais vasto túmulo, lá negrejavam chumbada a espada, a famosa espada, com a sua corrente de ferro pendente do punho. A folha ruída pela forragem das longas idades. Sobre o outro lar ardia a lâmpada, a estranha lâmpada morisca, que não se apagara desde a tarde remota em que algum monge, com uma tocha de saimento, silenciosamente a acendera. Quando se acendera ela, a eterna lâmpada. Que Ramires jazeriam nesses cofres de granito, a que o tempo raspara as inscrições e as datas, para que nelas toda a história se sumisse, e mais escuramente se volvessem em leve pó, sem nome, aqueles homens de orgulho e de força. Depois, na ponte do claustro, era o túmulo aberto, e ao lado, derrubada em 2 pedaços, a tampa que o esqueleto do lobo Ramires arrombara para correr às naves de Tolosa e bater os 5 reis mouros. Gonçalo espreitou para dentro, curiosamente. A um canto da funda arca alvejava um montão de ossos, limpos e bem arrumados. Esquecera o velho lobo na pressa heroica esses poucos ossos, já despegados do seu esqueleto? O crepúsculo cerrara, e com ele uma melancólica sombra que se dançava sobre as abóbadas da crasta, cobria de tristeza morte aquela jazida de mortos. Então Gonçalo sentiu a desolada solidão que o envolvia. O separava da vida ali desgarrado, e sem socorro entre o poeira e a alma errante dos seus avós temerosos. E de repente estremeceu. No arrepiado medo de que outra tampa estalasse com fragor e através da fenda surdissem lívidos dedos sem carne. Repuxou desesperadamente a égua pelo muro desmantelado. Nas ruínas da nave pulou para o selim, e verão num trote o portal, galgou o adro com ânsia. Só se sossegou ao avistar, ao fim do pinhal, a cancela do caminho de ferro aberta, e uma velha que a passava tangendo o seu burro carregado de erva.